seja, o Fluminense só é campeão no tempo normal se vencer por 3 ou mais gols, né? Os gols foi para os pênaltis. Não é uma tarefa fácil de maneira nenhuma. Se o Vitor Pereira avaliou que ele só poderia jogar 30, 40 minutos, não fazia sentido queimar o Gabigol logo no primeiro tempo, e aí ele opta por uma formação mais física. Ali o lado esquerdo com a dupla, né? Ayrton Lucas e Cebolinha, que acabou dando muito certo, é bom que se diga, né? Principalmente pelo Ayrton Lucas, né? Principalmente pelo Ayrton Lucas. É que eu acho que tem uma coisa também, acho que muito se falou... E galera, Mengão venceu o Fluminense por 2-0. Saímos na frente na final carioca e eu separei para vocês aqui um trechinho do Linha de Passe pós-jogo, analisando o jogo. Vamos ver o que eles vão falar agora da vitória do Mengão. Quero convidar você que é Flamengo a deixar o like, a se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho para não perder nada. Tá feliz? Então, inscreva-se aqui no nosso canal. Flamengo está com uma mãozinha na taça, hein, galera? Uma vantagem boa, 2 gols de diferença é uma vantagem boa, hein? Aproveitando, galera, que tem muitas finais de estaduais pelo Brasil, olha só a dica que eu tenho para você fazer aquela fezinha. Este vídeo tem o apoio da 1xBet. A 1xBet é parceira de Barcelona, Chelsea e Liverpool. Use o nosso cupom de desconto e ganhe 100% de bônus. Por exemplo, se você depositar R$100, você recebe R$100 de bônus. Tá no primeiro comentário fixado o link e nosso cupom 1xBet, a melhor e maior casa de aposta do mundo. Aproveite o nosso cupom, tá no primeiro comentário fixado. Dito isso, boa sorte, vamos aqui para o vídeo. As imagens são da ESPN Brasil, Grupo Disney, link aqui na descrição como crédito. Simbora. Boa noite, fã de esportes. Ou seja, o Fluminense só é campeão no tempo normal se vencer por 3 ou mais gols, né? Os gols foi para os pênaltis. Não é uma tarefa fácil de maneira nenhuma e não era o mais provável quando a gente viu os primeiros minutos, né? Os primeiros 20, 25 minutos até a parada técnica. Praticamente só o Fluminense jogava, né? Parecia que a estratégia do Vitor Pereira seria um grande tiro na água. E a verdade é que você pode falar muitas coisas do Vitor Pereira, inclusive que o trabalho dele é abaixo do esperado até aqui. Não dá para falar que ele não tem coragem, né? Pois é. Porque ele chamou... qualquer resultado que acontecesse, a gente ia ter que atribuir muitas decisões dele. Fosse derrota, fosse vitória, porque ele optou por começar com o Gabigol no banco, ele optou por ter um time que não disputaria a posse de bola, por ser um time que tentaria criar muito na base de ligação direta, acionar lados do campo, trabalhar pouco por dentro. E por 20, 25 minutos o que a gente viu foi o Flamengo correr atrás do Fluminense, né? E correr atrás sem achar. Depois da pausa, o Flamengo conseguiu se impor um pouco mais, conseguiu gerar algum tipo de perigo, mas foi outro jogo no segundo tempo e aí acho que principalmente qualidade individual dos jogadores sim, mas temos que destacar que hoje nas mudanças ele também foi muito mais feliz que o Diniz do outro lado, né? Acho que nenhuma das trocas do Fluminense deixou o Fluminense melhor na hora, especialmente da troca ali com a entrada do Lima, né? Tirando um zagueiro, coisa que já deu certo antes, dessa vez acabou deixando o time ainda mais exposto. E o Flamengo constrói merecidamente, principalmente pelo que foi o segundo tempo, uma vantagem excelente para o jogo da volta. A expulsão matou, acho que qualquer chance que o Fluminense teria de evitar aí essa derrota de 2 gols e vai ser uma montanha para escalar na semana que vem. Então, é entender por que o Fluminense não conseguiu sustentar um começo de jogo muito bom e emocionalmente como se perdeu, né? O Fluminense Sim. Me pareceu no aspecto emocional também não sustentar uma decisão depois de tomar o segundo gol e tinha muito jogo pela frente ainda, tanto hoje quanto na semana que vem, né? O Samuel Xavier foi expulso numa pegada no Ayrton Lucas e depois reclamou dessa expulsão, entre outras coisas, o Fernando Diniz e também foi expulso. O Fernando Diniz, portanto, não ficará no banco de reservas no jogo da semana que vem. Tudo bem, Breiler? Bem-vindo. Tudo bem, Paulo? Boa noite para você, companheiros, fãs de esportes. Para o Fluminense, muito frustrante essa derrota. É a primeira vez que o Marcelo é relacionado nessa volta ao futebol brasileiro. Não havia muita expectativa sobre ele jogar. O Fernando Diniz já até tinha colocado panos quentes nessa chance do Marcelo em campo, mas já era um motivo de festa, de empolgação para o torcedor. Mas, por outro lado, o Flamengo encarou esse jogo com uma intensidade e com uma mobilização diferente. Desde o início, a gente já percebia ali nos bastidores, o Flamengo solicita a troca do banco de reservas.
fazendo valer sua condição pelo regulamento. O Banco do Bandeira. Galera, eu tenho que cobrir a imagem aqui, porque senão o vídeo é bloqueado, tá? Direitos autorais da imagem do jogo, tá bom? Né, Breler? Não só o Banco do Bandeira, mas também mudando o aquecimento dos jogadores atrás da torcida adversária, o torcedor do Flamengo fazendo pressão ali nos reservas do Fluminense. O Fluminense tem o direito de fazer isso no jogo de volta, né? Reaver a condição que era comum em clássicos, mas só com essa decisão o Flamengo já mostrou que dava um tratamento especial para esse jogo e o Vitor Pereira também mostrou que era muito importante ganhar, ter um bom resultado e para mim o plano de jogo dele foi muito competente, porque a gente pode avaliar o lado do Gabigol, que é a decisão impopular de deixar um craque como ele no banco, mas a gente certamente vai escutar as explicações dele, mas eu acredito que passa muito por uma condição física. O Gabigol treinou pouco com os titulares durante a semana, estava fazendo um trabalho de reabilitação física, reequilíbrio muscular. Isso daí, se o Vitor Pereira avaliou que ele só poderia jogar 30, 40 minutos, não fazia sentido queimar o Gabigol logo no primeiro tempo, e aí ele opta por uma formação mais física, uma formação para puxar contra-ataque. Nos primeiros minutos, ele percebeu que não poderia só ficar esperando o Fluminense, senão o Fluminense ia amassar e depois da parada técnica, o Flamengo tentou jogar um pouco mais, não só ficar esperando essa bola para Ayrton Lucas, para Cebolinha, para o Matheus França puxarem esse contra-ataque e a partir do momento que tem a vantagem no começo do segundo tempo, consegue administrar com a qualidade que tem. Então esse pode ser lembrado como um jogo, como um ponto de virada para o Vitor Pereira no Flamengo. Por aí, Jean. Boa noite. Tudo bem? Boa noite, Paulo. Boa noite, companheiros. Primeiro que assim, acho que foi um jogo em que os técnicos foram muito autorais, né? Ambos. Acho que o Vitor Pereira na escolha da formação inicial e acho que começou o jogo, todo mundo já queria ouvir a entrevista do Vitor Pereira depois da partida para entender as explicações e as motivações das escolhas que ele fez. E não estou só falando da ausência do Gabigol, não, né? Ali o lado esquerdo com a dupla, né? Ayrton Lucas e Cebolinha, que acabou dando muito certo, é bom que se diga, né? Principalmente pelo Ayrton Lucas, né? Principalmente pelo Ayrton Lucas. É que eu acho que tem uma coisa também, acho que muito se falou, e sobretudo no começo do jogo, quando o Flamengo começa aqueles 5 minutos iniciais marcando muito alto, pressionando. Ele fez isso por causa da intensidade, para ter os caras que fazem esse trabalho. Só que aquela pressão inicial do Flamengo durou uns 5 minutos. E depois, o que a presença do Ayrton Lucas junto com o Cebolinha entregou ao Flamengo no primeiro tempo especificamente, foi não deixar o John Arias jogar. Porque, evidentemente, o Ayrton Lucas tem um espaço de movimentação diferente no momento em que o Cebolinha está em campo. Então, a gente viu o Flamengo se defendendo com uma linha de 5, de fato, no primeiro tempo. E o Arias, realmente, acho que participou muito menos do jogo do que costuma participar. Então, foi interessante. A gente vai ouvir as motivações pelas escolhas. Mas é o que eu disse, começa o jogo, antes mesmo do jogo, todo mundo querendo ouvir o Vitor Pereira e as motivações pelas ausências do Gabigol, que deve ser física mesmo, né? Mas também a ausência do Everton Ribeiro, que eu acho até que poderia começar jogando sim, né? Pelo que ele estava entregando quando ele deixa o time para manutenção do trio mais técnico, vamos dizer assim, do time do Flamengo, né? E ele, enfim, aí é uma escolha para ter jogadores com mais capacidade de marcação em campo. Embora o Everton Ribeiro seja do quarteto aquele que mais marca. Mas, enfim, ele tem que dar essas explicações. E do outro lado, agora o Diniz vai explicar, evidentemente, as mudanças que ele faz no segundo tempo, que, como disse o Léo, é bom lembrar, já deram certo em outras ocasiões. Então não é que o Diniz é uma porcaria, o Diniz é muito ruim, como é que o cara faz isso? Outras vezes isso tudo já deu certo. Mas eu achava que ele voltaria para o segundo tempo, tirando não um zagueiro, tirando o Keno, como já tinha dado certo, né, na final da Taça Guanabara para a entrada de outro jogador no meio, até porque o Keno não estava bem. Não foi o que ele fez dessa vez e não deu certo a mudança dele, de fato. Ha sido uma coisa imposta pelo Fluminense o fato do Flamengo começar os 5 minutos marcando muito alto. Eu acho que tinha aquela estratégia mesmo que é muito comum, que a gente vê demais também no futebol europeu, às vezes times até menores que jogam contra equipes maiores fora de casa, para surpreender, elas começam com uma marcação
alta durante 5, 6 minutos. Foi o que o Flamengo fez e depois, eu acho que é o que você está falando, na hora que ele baixa as linhas e fica até com uma linha de 5 lá em vários momentos, aquilo ali é uma estratégia, né? Dois motivos. É uma estratégia. Eu acho que casa a estratégia com o jogo do adversário, que é do Flu te empurrar. Você sabe que a bola roda. Ele traz o Ganso sempre para os dois lados. O Ganso, o jogo gira em torno dele, nos lados. O Ganso fez muito isso, até colocou algumas bolas perigosíssimas. Ganso na saída de bola abre como lateral. Ele vem para buscar porque esse jogo gira em torno dele, pela qualidade que ele tem. Mas no segundo tempo tem 7 minutos que mudam tudo. Aos 20, entram Vidal no lugar de Thiago Maia, Gabigol no lugar do Cebolinha, Felipe Luiz no do Léo Pereira. Felipe Luiz vem jogar como o terceiro zagueiro, mas com uma subida na construção totalmente diferente. E o Flamengo não tinha experimentado isso. O time ganha absurdamente em técnica. Né? Absurdo. E eu acho que teve a ver também com o cartão do Léo Pereira. Tinha sido aquele lance anterior, tal, muita reclamação, vermelho, amarelo. Tal. E já era um lado esquerdo com uma capacidade de produção ofensiva muito grande com o Ayrton Lucas e com o Cebolinha. Né? Que é o Everton Ribeiro, no lugar do Matheus França. É um outro Flamengo, que aos 25 faz o segundo gol, 5 minutos depois, e aos 27 tem a expulsão de Samuel Xavier. E eu queria pedir para a nossa equipe colocar no ar um momento do jogo que explica essa guinada, essa virada do Flamengo. Depois das mudanças? Das mudanças, porque a posse era do Flu. E o segundo tempo é mais posse do Flamengo, mesmo antes da expulsão. Isso aqui é uma cobrança de lateral. Olha a posse de bola do Flamengo até fazer o gol. Atenção ao relógio, ó. Os segundos passando, o relógio andando. E você viu isso em que momento no jogo? E que talvez não fosse possível, né, Cassati, com a formação anterior. Exatamente. Né? Perfeito. Exatamente. Mas no primeiro gol já tem uma posse de bola mais agressiva. O Flamengo começa a acelerar mais o mais jogo. direta, né? Mas isso aqui é um jogo totalmente diferente daquela proposta inicial de acelerar nas costas do Fluminense subindo. Porque ele tem, esse é o Pedro. Só jogadores do Flamengo tocando na bola. Só posse do Flamengo, não tem problema. Tá 1-0, ó, o Felipe Luiz subindo para construir. O Léo Pereira não é essa característica. Ele entrou para ser o terceiro zagueiro com essa 11 contra 11 aí, 11 contra 11. Vamos olhar, tranquilamente. Com as 4 mudanças, é impressionante. Olha, e fazer isso contra o Fluminense. Exatamente. Então, mas aí é a Que questão, qualidade, né? Que o Flamengo ele tem capacidade técnica para fazer isso em todo jogo até. Então, e aí aparece o dono do jogo, que é o Ayrton Lucas. Fez o gol em 1 e 5. Mas assim, a conversa é legal porque no início, né, num primeiro momento, o Vitor Pereira não parte para isso. Nós somos o Flamengo e nós vamos dividir a posse de bola com o Fluminense. Vamos comandar o jogo. Você falou. Mas essa humildade é problemática se tratando de Flamengo, porque o torcedor, quando enxerga essa postura, geralmente tende a ser reativo. Fala, opa, isso aqui não é Flamengo. Se a gente pegasse o termômetro, se a gente pegar o termômetro das redes sociais, Nossa, e alguns momentos de vaia no próprio Maracanã também. A escalação inicial e a proposta de jogo do primeiro tempo desagradou muito. Muitos torcedores acreditam que isso não está no DNA, mas o Vitor Pereira, nesse momento, ele precisava ser pragmático. Ele não podia jogar com essa ideia, não, vamos abrir, jogar, fazer valer a parte técnica do Flamengo. Para mim, ele foi hábil ao entender o que o jogo pedia. E nisso, ele foi muito bem. O Fluminense é um adversário incomum nesse sentido, né? Por isso que acho que, como o Breider coloca, a identidade do Flamengo para a temporada não pode e não vai ser essa. Não vai, porque assim, o Flamengo é um time que, os jogadores que tem, pelo elenco que tem, e até mesmo por uma certa exigência do torcedor, que quer se identificar com o que ele vê em campo, o Flamengo não vai jogar 38 rodadas do Brasileiro assim, nem 6 rodadas de fase de grupos de Libertadores, até porque o adversário não vai ter interesse em agredir, em sair, em tentar sufocar. Então, o Flamengo vai ter que achar ainda soluções de criar, de furar bloqueios, de ser menos lento com posse. Tudo isso são circunstâncias que ele vai tentar achar, mas estando no cargo é mais fácil, né? Não, e tem outra coisa. Claro que a gente está falando de um contexto que o adversário é o Fluminense, que gosta de ter a bola, que vai jogar mesmo contra o Flamengo, que não vai se intimidar. A gente está falando de um contexto que era um contexto, ou é ainda até um contexto complicado para o Vitor Pereira, né? Olhando para a questão do que aconteceu até agora e do que significa essa final do Campeonato Carioca, que poderia ter um significado muito diferente, né? Se o que aconteceu até agora tivesse rolado de maneira diferente. Mas tem um contexto também
que vai ser completamente diferente na temporada em relação aos jogadores que ele vai ter à disposição. Porque é claro que na hora que ele tiver o Gabigol 100% fisicamente, na hora que ele tiver o Arrascaeta à disposição, esses caras jogam, esses caras são titulares, esses caras não vão ficar no banco. Porque deu certo o jogo da primeira final do Campeonato Carioca. Não, era um contexto muito específico que incluía, inclusive, a ausência dos dois, não é nem de dois dos principais jogadores. É dos dois principais jogadores do time do Flamengo, do elenco do Flamengo. Mas ele na forma de atuar do Vitor Pereira, ele é um treinador que, independentemente do time que ele esteja dirigindo, ele está o tempo todo mirando o adversário e ele vai mover a escalação de acordo com o adversário. Sim. O Diniz não faz isso. O Diniz é o time do Diniz, é aquele time, você não fala assim, o Diniz hoje tirou, ele pode fazer do primeiro para o segundo tempo. Sim. Mas, assim, iniciar o jogo é muito raro você lembrar um jogo que o Diniz mexeu na escalação da equipe e deixou titulares no banco. Não, o time do Diniz é aquele, ele joga o jogo dele. E o Vitor Pereira mexe. E ele reconhece. Isso muitos treinadores falam isso, né? Ressaltam a dificuldade de enfrentar o Fluminense, principalmente os estrangeiros que estão no Brasil. O Luiz Castro já falou isso, o Vitor Pereira foi muito claro, mas ele ganhou o jogo. Então estava cheio de pedra na mão de um monte de gente para jogar no Vitor Pereira. Opa! Foram jogadas antes do jogo e agora ele ganhou a partida. Agora as pedras mudaram. As pedras vão para outras mãos. Foram para outras mãos. Evidentemente, não dos torcedores do Fluminense, Exato, que eu acho que ainda reconhecem e tem que reconhecer o trabalho muito bom que o Diniz vem fazendo, não só nessa temporada, mas vem fazendo de maneira geral. Mas que já tem um monte de gente com pedra para tirar no Diniz. E não quer dizer que as decisões dele não possam ser contestadas. Lógico. Né? Contra um Flamengo, que é o que é, e ainda mais que naquele momento a gente sabia, tinha jogadores importantes para saírem do banco e fazer aquilo que o Vitor Pereira fez na hora que ele muda 4 ao mesmo tempo e coloca esses 4 com essa qualidade. Quer dizer, o Diniz, na hora que ele tira um zagueiro para colocar o Lima, ele sabe que existe a possibilidade do Flamengo ficar muito mais técnico dentro de campo do que ele era naquele momento. Porque ele tinha no banco o Everton Ribeiro, o Gabigol, o Felipe Luiz. Quer dizer, não houve uma resposta à altura do Diniz. Mas não, eu acho até que não foi a resposta à altura, porque assim, ele muda antes. Ele é obrigado a dar a resposta depois da expulsão, né? Ou seja, ele fica pouco tempo com essa formação. É verdade. Não dá nem para fazer a avaliação direito, mas assim, ele muda antes, né? Mas ele mexeu no intervalo, colocando o Pirani no lugar do Keno, que não estava bem. Mas aí, perfeito. Até porque você já tinha superioridade no meio-campo, você poderia até reforçar essa superioridade. Eu só achei que talvez, até por ser o Flamengo, mas aí eu entendo. Eu acho que a mudança que ele fez no intervalo fazia todo o sentido do mundo. Porque o Keno estava mal. Da outra vez, inclusive na final da Taça Guanabara, ele tira o Keno e coloca o Lima, né? Se não me engano. E o André recuado no intervalo também. Que, aliás, o André fez um baita primeiro tempo. Que jogador é o Nossa André. Senhora. O André é gigante, assim. Como faz a diferença no meio de campo? É um jogador enorme, assim. É um jogador de um nível absurdo. Então, assim, eu acho que a mudança, a primeira do Diniz, foi muito boa. E era uma mudança interessante. E não tinha para onde correr também. Se ele quisesse manter a característica e colocar um jogador de velocidade, olhava para o banco do Fluminense e não tem. E o Flamengo sobra tantas opções que o Vitor Pereira morre sem utilizar um jogador que seria muito útil para o Diniz. O Marinho, por exemplo. Sim. Pelas características. E o Fluminense mostra que tem um teto. O Fluminense hoje, por mais que seja um trabalho competente, o Diniz não tem essas mesmas opções para mexer com o jogo, até mesmo para fazer um plano de jogo complexo, como o Vitor Pereira fez, indo para uma primeira abordagem mais física, tentando sustentar e, com a vantagem, segurar com jogadores mais técnicos. O Diniz não tem esse luxo. Então, acho que a única coisa criticável do Diniz hoje foi ali o destempero. A reclamação com a arbitragem, depois da expulsão do Samuel Xavier. Mas você não acha que... Eu não sei, eu acho que assim... Por olhar para o adversário, que é o Flamengo, com toda a qualidade técnica que tem, com os caras que ele tinha para ainda colocar do banco de reserva, e de fato colocou quase que na sequência. Mas é que esses caras, para mim, que são questionáveis do ponto de vista... O que ele tem no banco seria suficiente para alternar a forma O que eu estou falando, só o que eu discuto, talvez é a saída do zagueiro. Eu acho que a mudança ali de você tirar um zagueiro, né, sendo que você não está jogando com 3 zagueiros. Então, a mudança de você tirar um zagueiro para colocar o Lima naquele momento contra quem é, porque acho que assim,
E o Léo já falou, isso já deu certo em outras vezes. Não No pode, outro jogo mesmo deu certo. Ele não pode ser demonizado por isso. Não pode. Então, mas a questão é o Mas- tamanho, é o peso do adversário, né? A Isso, qualidade técnica exato. do adversário. E o risco que você corre. E talvez, sabe... talvez o fato, né, Jean, de hoje ser o primeiro de 2 jogos, né? Então, por isso, você tem um jogo de Acho volta. que esse é o Isso. ponto principal. E você né? sabe do risco. E o Diniz, ele é, de fato, um técnico de correr riscos. Ninguém vai dizer que ele peca pela omissão, pela covardia. Você quer um atestado de qualidade do trabalho que eu acho discutível? A gente passou os últimos dias discutindo quem era o favorito. E se olhar elenco com elenco, como é que você ia discutir isso? Né? E muita gente chegou a dar o Fluminense como favorito para a final, porque... Analisando o que jogava. Analisando o que cada um estava jogando. Né? Mas aí tinha muito demérito também. Óbvio, né? não, sem O dúvida. Fluminense muito mais cara de time, méritos do Diniz, e o Flamengo muito mais pela qualidade individual e algo meio bagunçado é o que se via. O técnico que dirige o melhor elenco do Brasil pensou hoje primeiro em como neutralizar as virtudes do Fluminense e depois é a humildade que em eu como falo. Porque potencializar é o seu o seguinte, time. se ele tivesse à disposição o Arrascaeta, você acha que o Fluminense... Vou escalar um Flamengo aqui do jeito que o povo quer. Teria o Santos, Fabrício Bruno, Davi Luiz, ou o Davi e o Léo Pereira, aí o Varela e o Ayrton Lucas laterais, Thiago e Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol e Pedro. Ele escalaria esse time hoje? Se ele tivesse Muito improvável. todos esses, Até porque, aliás, vale um parênteses, você está falando já? Depois a gente pode O continuar. VP, Boa. Vamos lá. Vitor Tá. Pereira começa a falar nesse instante e nós vamos ao Maracanã ao vivo. Até para abastecer a nossa conversa. Galera, é o seguinte, hein? Entrevista coletiva do VP daqui a pouquinho aqui no nosso canal, hein? Na sequência desse vídeo. Cara, é o seguinte, eu falei pra minha esposa antes de começar o jogo, galera. Era pra eu ter gravado o que eu falei, mas não gravei, porém está aqui na minha cabeça. Vou compartilhar com vocês o que eu falei. Falei o seguinte, clássico é clássico e vice-versa. O favorito é o Fluminense, pelo momento que vive. O Flamengo não é tão favorito, mesmo tendo os melhores jogadores. A gente conversando, né, antes do jogo, e daí eu falei o seguinte, só que, veja bem, vai chegar uma hora que o Flamengo tem que vencer o Fluminense, já que a gente vem de várias derrotas para o Fluminense, e o dia da vitória é hoje. Porque uma hora o Flamengo vai ter que vencer o Fluminense, e esse dia chegou, é hoje. Cara, eu falei isso para minha esposa. Se eu tivesse gravado, eu poderia provar, mas estou aqui compartilhando com vocês o que eu conversei com ela antes da bola rolar. E deu certo, galera. Flamengo, a gente não cansa de falar aqui que o importante é o resultado, não importa como. E na nossa live pré-jogo eu falei, não importasse como, o importante era a vitória, e não deu outra. O Flamengo venceu, tivemos um primeiro tempo um pouco abaixo do Fluminense. O Fluminense foi um pouquinho melhor no primeiro tempo, só que o Flamengo também ofereceu perigo para o Fluminense, né? Com Cebolinha, com Davi Luiz chutando de longa distância, né? O goleiro Fábio fazendo defesas importantes. Chegamos também no primeiro tempo. No segundo tempo, o Flamengo foi bem superior ao Fluminense. O Vitor Pereira, cara, ele treinou o Flamengo nesses dias e armou esse esquema. Ele queria força, ele queria velocidade. Ele deixou Everton Ribeiro no banco. 99% da torcida criticou ele por isso. Deixou o Gabigol no banco porque ele não tinha condições de jogar o jogo todo. Só alguns minutos, né? Por isso que ele ficou no banco. E veja bem, o Flamengo venceu o Fluminense com uma bela jogada do Ayrton Lucas fazendo o primeiro gol. Tá jogando demais, galera. Tá sobrando. Ayrton Lucas é titular indiscutível, indiscutível. Tem sido um dos melhores jogadores, se não for o melhor do Flamengo nessa temporada. Tá jogando o fino da bola. E depois o segundo gol, porque depois entrou o Gabigol, Everton Ribeiro, depois entrou o Vidal, entrou também o Felipe Luiz, entrou a cavalaria, né, cara? O Flamengo fez o segundo gol com o Pedro, com uma bela jogada do Ayrton Lucas, né? Então, assim, Flamengo fez por merecer. O Flamengo venceu, jogou bem o segundo tempo. Um resultado muito importante. Um resultado, galera, que pode nos dar o título de campeão carioca 2023. Pode ser o primeiro título do Vitor Pereira com o Flamengo. Antes do jogo, todo mundo criticou o Vitor Pereira por causa da escalação. E agora, como é que tá, hein? A gente vai
vai vasculhando as redes sociais e vamos vendo, né, como que estão as críticas sobre a escalação de Vitor Pereira. Se você quiser saber o que eu falei, temos a live aqui no canal. Antes do jogo eu falei, a gente estava transmitindo, trouxe a escalação e eu falei, cara, beleza. Tá aí a escalação, sem Everton Ribeiro, sem Gabigol. Se o Flamengo ganhar, beleza, tudo ok. Se perder, rapaz, Vitor Pereira vai ouvir um monte. Foi o que eu falei. Quer assistir? Tá aqui no nosso canal, tá bom? Muito obrigado a todos. Antes de sair do vídeo, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Essa vitória foi muito importante e irá trazer mais confiança agora nos próximos jogos. Saudações rubro-negras. Fui!